Agora a gente recebe aqui no estúdio o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Esta é a terceira eleição consecutiva que ele vence para comandar a casa. Pai de 5 filhos, Maia tem 48 anos, é casado com Patrícia Vasconcelos, que é enteada do ex-ministro e ex-governador do Rio, Moreira Franco. É deputado federal desde 1999. Já foi presidente nacional do DEM e secretário municipal do Rio de Janeiro. Presidente, boa noite ao senhor. Muito obrigado pela presença do senhor aqui conosco, presidente. Boa noite, obrigado pelo convite. Conosco também os meus colegas, continuam por aqui, Cristiana Lobo, Gerson Camarote, André Sadi, que incorpora agora ao time aqui no Jornal das 10, mas já esteve ao longo da nossa programação. Boa noite, Boa noite, Andréia. Boa noite a todos, boa noite, presidente. E também o João Borges. Bem, vamos então para a entrevista, presidente. Gostaria de saber do senhor, o ministro Moro está prestes a enviar ao Congresso, já uma divulgação, um conjunto de medidas que dizem respeito à questão da segurança e também à questão do endurecimento das leis criminais no país. Ao mesmo tempo, o governo também se prepara para enviar um pacote em relação à reforma da Previdência. A reforma da Previdência. Duas questões importantes, duas questões que estão na pauta da sociedade. Mas o que se diz é que duas questões com esse relevo na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, têm dificuldade de caminhar. O próprio presidente do Senado nos disse aqui ontem no Jornal das 10 dessa incompatibilidade. As duas coisas vão andar em paralelo ou uma vai atrapalhar a outra? Não, é claro que as duas vão andar. São dois temas relevantes. Nós somos 513, né? O processo do projeto de lei do ministro Moro é muito parecido, né? A proposta muito parecida com a proposta apresentada no passado pelo ministro do Supremo, Alexandre Moraes, que fez um grupo de trabalho, que eu pedi que ele fizesse com um grupo de juristas, muitas coisas convergentes. Então, um vai ajudar o outro no debate, certamente começando pela Comissão de Segurança, que é o tema principal do projeto apresentado pelo ministro Moro. Paralelo a isso, o governo encaminha a emenda constitucional da reforma da Previdência, né? Um texto mais amplo, abrangente, com temas novos em relação ao que debatemos nos últimos 2 anos. Passa pela CCJ, acho que passa rápido, e a gente cria a comissão especial. Acho que os dois podem tramitar. É claro que no plenário, certamente a prioridade é de todos nós, não apenas do governo, porque a Previdência não é um tema de governo, é um tema de Estado, porque impacta municípios, impacta os governos estaduais, impacta também o governo federal. Certamente a Previdência terá preferência na articulação, não apenas da maioria do governo, mas da maioria que é a favor do projeto, incluindo, inclusive, do meu ponto de vista, certamente políticos de esquerda, de partidos de oposição, ligados a governadores que governam hoje estados e acompanham e vêm diariamente a teorização das suas contas públicas. E, presidente, teve, só lembrando, teve as medidas de combate à corrupção que foram enviadas para o Congresso Nacional, especificamente para a Câmara, e que foram desfiguradas. E ali você teve uma reação muito forte dos parlamentares. Há risco em relação especificamente agora a essa proposta do ministro Sérgio Moro? Não, porque a base da proposta dele, segundo ele me informou no café da manhã, é o crime organizado. O tráfico de drogas e o tráfico de armas. Trata também de criminalização do caixa 2, que eu acho que está muito maduro para votar, já foi inclusive votado na outra vez. Não vejo nenhum problema que esse tema possa caminhar junto com esse. Agora, é claro que certamente o carioca, o fluminense, está olhando a questão do crime organizado com muita preocupação, com muita angústia, o do Ceará certamente também, e eu acho que de quase todos os estados brasileiros. Eu não vejo problema, eu vejo a necessidade do debate existe. Como eu disse, já existe um projeto, por exemplo, que foi apresentado pelo ministro Alexandre Moraes, está tramitar nas comissões temáticas, eu não vejo problema nenhum. Agora, o plenário, certamente, ele vai ter uma prioridade de todos na reforma da Previdência. Presidente, o pacote desculpa. Não, Cris. O pacote de combate ao crime vai ser tratado como um pacote, como a reforma da Previdência, ou vai ser fatiado por assunto, como prisão em segunda instância, como
criminalização do Caixa 2, questão do porte de armas, ou vai ser uma coisa só, com um relator só? Vai depender de como o governo encaminhar. Se o governo encaminhar um projeto só, é um projeto só. Se vai ser a tramitação pelas comissões temáticas ou uma comissão especial, no caso de um projeto de lei, depende de quantas comissões ele vai precisar passar. A emenda constitucional já é diferente. Você obrigatoriamente precisa passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça e depois uma comissão especial que discute tudo, mérito e constitucionalidade. Então, eu acredito que se o governo mandar um projeto só, passa na Comissão de Segurança Pública e certamente na Comissão de Constituição e Justiça. Nessas conversas com o ministro Moro, não deu para saber qual é o tom que ele vai dar? Não sei se ele vai mandar um ou dois projetos. A impressão que me dá é que vai mandar um projeto só. Presidente, o senhor citou 2 vezes já esse projeto do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Esse projeto, o senhor falou que está tramitando, está parado na Câmara desde maio do ano passado. O que aconteceu? A Câmara falhou em dar uma resposta, principalmente em relação à questão da segurança pública, que, como o senhor disse, e a gente sabe bem, é uma grande preocupação, eu diria que é uma das principais preocupações do brasileiro? De forma nenhuma, ele só foi apresentado oficialmente no meio de junho, quase no recesso parlamentar e no início do processo eleitoral. Os 2 meses pós-eleição, de fato, a Câmara trabalhou menos, com pouco quórum. Acho que agora é o momento adequado desse debate, até porque o debate da segurança pública é um debate que entrou na eleição e vai entrar agora no primeiro semestre. Mas o senhor também. tem alguma previsão para a votação dessas propostas para a segurança pública? Porque o senhor já falou, por exemplo, da reforma da Previdência, já deu ali uma expectativa. Em relação à segurança pública, qual é o prazo que o senhor dá? Olha, vai depender muito, como eu disse, se passar por 2 comissões ou 3 comissões, que regimentalmente você não pode criar uma comissão especial, você vai ter que tramitar nessas 3 comissões no prazo adequado. Isso leva... Acho que o que nós temos que compreender é que o prazo desse debate ele tem que ser mais longo que o prazo do debate da reforma da Previdência. Uhum. Então, se nós anteciparmos o debate do projeto do ministro Moro, ele pode contaminar o plenário na votação da Previdência. Então, acho que ele tramitando nas comissões, ele estará maduro para votar no plenário assim que nós superarmos a votação da Previdência, que eu acredito que fica pronta para o plenário a partir da segunda quinzena de maio. Presidente, em relação à reforma da Previdência, se fala muito em combater privilégios e desigualdades. E as corporações, elas representam muitas dessas desigualdades. Estão presentes no Legislativo, no Judiciário, no Executivo. Muito. E, portanto, elas têm um poder de acesso e de pressão direta sobre os parlamentares. O senhor acha que terá condições políticas, os parlamentares responderão a essa necessidade mais ampla de corrigir o déficit da Previdência ou terá dificuldade de, mais uma vez, se aprovar essas coisas que mexem com o interesse das corporações? Olha, João, eu acredito que há um amadurecimento nesse debate, há uma união de esforços, né, dos municípios, dos estados, com o governo federal, todos com dificuldade de garantir governabilidade, primeiro pelo déficit previdenciário, que principalmente todos os estados têm, e precisa da aprovação da emenda constitucional para pelo menos segurar esse crescimento do déficit. Então, acho que há um ambiente diferente do ambiente dos últimos anos. Você tem nos próprios meios de comunicação uma certa unidade na defesa da importância da aprovação da reforma da Previdência para que o Brasil possa continuar avançando, crescendo e gerando emprego, né? Gerando investimentos para o setor privado, volte a gerar investimentos. Então, eu acredito muito que nós temos um bom ambiente, apesar do parlamento estar começando aí com muito embate nos plenários, mesmo sem ordem do dia, no Senado, na votação da eleição do presidente, agora na Câmara, nos primeiros 2 dias, com uma certa polêmica, com os políticos mais à direita e mais à esquerda, mas eu acho que na hora que o debate da Previdência for entrar na pauta, eu acho que há uma compreensão que ou nós aprovamos a Previdência ou o que vai estar projetado para o Brasil para os próximos anos não é coisa muito boa. O senhor tem falado que tem expectativa de apoio dos governadores de esquerda, da esquerda. Mencionou, inclusive, os governadores do PT. O senhor tem conversado com eles. Que indicativo o senhor tem ou não de que eles vão apoiar de uma maneira efetiva essa reforma? Olha, João, eu caminhei na minha campanha para a presidência da Câmara por muitos estados, tive com muitos governadores de oposição, tive com o governador Wellington Dias no Piauí, tive com Paulo Câmara, tive com Camilo. Amanhã estarei novamente em Fortaleza
com o governador Camilo, sexta-feira com o governador Dória, estive com o governador do Rio Grande do Sul essa semana em Brasília, aqui em Brasília, almoçando. Pretendo na próxima semana visitar o governador Paulo Câmara, o governador Wellington, o governador Caiado, o governador Mauro, depois o governador do meu estado, Rio de Janeiro, para que a gente possa... As oposições, hein? É candidato de novo? Nas oposições. Eu acredito que a Câmara me deu uma responsabilidade muito grande pelo resultado da eleição que eu tive agora, com 334 votos, com 7 candidatos. Essa responsabilidade me obriga a caminhar para tentar liderar esse processo das votações mais importantes da Câmara. Não é essa votação da Previdência, como eu digo, ela não é de direita, ela não é de esquerda, ela não é deste governo, nem dos governos estaduais, ela é de todos, ela é dos brasileiros. Os brasileiros precisam, principalmente os que ganham menos, precisam da organização das contas públicas. Então, eu tenho certeza que a gente rodando o Brasil, visitando os governadores, dialogando, dia 20, os governadores estão organizando uma reunião aqui em Brasília, já fui convidado, vou participar. Acho que o diálogo é que vai construir um texto, né, com a proposta, baseado na proposta inicial do governo, para que a gente atenda todos os entes da federação, mas principalmente a gente atenda a sociedade brasileira. Presidente, para ficar claro aqui, o senhor falou da tramitação, como seria, por exemplo, do pacote do ministro Moro, e a questão da reforma da Previdência. Como será feito? Na sua avaliação, tem uma polêmica grande, muita gente do governo defende uma emenda aglutinativa para que vá direto ao plenário. Para ficar muito claro para quem está assistindo, como será feito? Na sua avaliação, tem que começar toda uma tramitação e aí você terá mais tempo até chegar ao plenário, ou não? Dá para fazer como o governo quer, fazer uma emenda aglutinativa e já colocar em plenário? Só para traduzir a emenda aglutinativa, é aquela É uma que emenda que aproveita o texto que já está lá, tramitando na época do governo Michel Temer e que já está pronto aí ao plenário. Aí colocaria uma aglutinativa com as modificações desse atual governo. Ô Camarote, a pior coisa do mundo é a gente tentar suprimir, né, os prazos regimentais. A regra do jogo, ela é fundamental que ela exista para dar tranquilidade, né, para todos os partidos políticos no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados. A proposta do governo, ela não me parece, do ponto de vista regimental, correta. Por quê? Porque, primeiro, você vai aglutinar o quê? Se uma PEC não passou, não tem nem a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça, a outra já está pronta para o plenário. Você aglutina, como é que você aglutina essa que está aqui e essa que está no momento anterior? Quando esta, mais nova, chegar ao ponto da outra, você pode aglutinar, você pode apensar uma na outra. Agora, você suprimir, né, a aprovação da emenda constitucional na Comissão de Constituição e Justiça, que garante a constitucionalidade e juridicidade da matéria. Depois, a criação de uma comissão especial por 11 sessões. O que nós vamos conseguir? Nós vamos conseguir transformar o plenário da Câmara, o plenário das comissões, num campo de guerra. Porque não cumprir a regra do jogo prejudica muito a possibilidade de debate de alguns partidos de oposição, que é democrático, que é legítimo e que podem colaborar com o aperfeiçoamento de todas as matérias, inclusive da Previdência. Então, eu disse ao secretário Rogério Marinho que a supressão desse tempo não vai resolver o problema, até porque, se nós marcássemos a votação da Previdência para o final desse mês, a probabilidade de um resultado adverso seria muito grande. Acho que o prazo que o regimento dá e que, se nós olharmos a PEC do presidente Michel Temer, nós vamos chegar a esse prazo na segunda quinzena de maio, eu acho que ele é o suficiente para que o governo consiga organizar sua base, que o presidente da República termine, né, a sua recuperação no hospital e volte a Brasília. A presença do presidente, ela é muito importante para essas articulações. É importante para que o ministro Onyx possa, conversando com todos nós, organizar, né, qual é a base do governo, quem são os partidos que farão parte dessa base, e vai nos dar tempo de conversar com os governadores e com os partidos de esquerda, que a gente possa construir com eles um texto que agregue, né, ideias e que gere um consenso no plenário da Câmara. O presidente, respeitando todos esses prazos e passando pela CCJ para uma comissão especial, o prazo é esse mesmo, segunda quinzena de maio? Olha, vamos lá, a CCJ são 5 sessões para emendar, para apresentar a emenda, depois o relator apresenta o relatório, mais 2 sessões de vista. Então, em 3, 4 semanas você consegue tirar da CCJ, se tiver base, se tiver maioria na CCJ. Por isso que tem que organizar
a maioria do governo. Passada a fase da CCJ, cria-se a comissão especial em mais uma semana e depois você vai trabalhar as 11 sessões. Nós temos que lembrar que nós estamos no início de uma legislatura, um momento onde a presença de segunda a sexta de novos deputados é muito maior do que é na segunda metade do mandato. Então, nós teremos quórum segunda e sexta, como nós não tivemos nos últimos 2, 3 anos. O que significa isso? Que as 11 sessões serão superadas em 2 semanas e uma segunda-feira. Então, eu não vejo problema da gente respeitar o rito. Respeitar o rito é garantir o processo legítimo e democrático, até porque, senão, onde é que vai parar a votação da Previdência? No Supremo. Então, vamos respeitar o rito. Ninguém, hoje o mercado estava nervoso, porque eu falei da segunda quinzena de maio, que tinha que respeitar o rito. Não respeitar o rito é talvez aprovar e não levar. O senhor acha que... O senhor acaba de sair de uma eleição com 334 votos, conhece o plenário como a palma da sua mão. O senhor consegue avaliar o tamanho da base do governo, tendo conversado com os 513 deputados? Olha, eu não tenho condição ainda de projetar qual é o tamanho da base. Eu sinto, por exemplo, muita vontade, por exemplo, na votação da reforma da Previdência, de muitos parlamentares. Muito maior essa base 308? Nessa votação. Eu acredito que sim. O senhor acha que a reforma vai passar? Eu acredito que vai passar. Eu acredito assim, como vai um governador que precisa resolver a questão das aposentadorias especiais numa emenda constitucional, como é que os governadores não vão se empenhar nisso? Aí vai ter aquele debate político. Isso aí vai resolver o problema do governo Bolsonaro e o Bolsonaro vai ficar muito forte, verdade. Mas, ao mesmo tempo, se não aprovar a Previdência, nós sabemos o que vai acontecer com as contas públicas, o que vai acontecer com a taxa de juros no Brasil, o endividamento vai crescer muito mais rápido do que está projetado, vai voltar a recessão e os governadores vão ficar numa situação pior do que já estão. Então, eu acho que há um consenso de que, independente da vitória eleitoral que o presidente possa ter, todos os governadores terão a mesma vitória, porque num ambiente de mais tranquilidade na economia, de mais certezas, eu tenho certeza que os governadores e os prefeitos também terão mais recursos, porque a arrecadação vai crescer, para que eles possam voltar a investir. Presidente, o senhor, pela declaração do senhor, o que o senhor diz é que não é uma questão de si, e sim de quando a reforma vai ser votada. Mas eu queria falar um pouco sobre qual reforma vai ser votada. A gente já entrevistou várias autoridades aqui, o senhor também disse em entrevista na sexta-feira na Globo News um pouco sobre isso, deu a impressão de que o texto do governo que chegar à Câmara dos Deputados será modificado. A gente está vendo também algumas propostas que estão circulando em relação à idade. Eu queria ouvir do senhor o seguinte, qual é a proposta que o senhor acha, conhecendo, como disse a Cris, ali a base, os parlamentares, mais factível? Como chamou o ministro Augusto Heleno, aqui também em entrevista à Globo News, ele disse que o presidente Bolsonaro quer uma reforma da Previdência factível. Qual é essa? Olha, em relação ao conteúdo, idade? Olha, minha opinião, que nosso problema não é qual é o texto, porque ninguém vai prejudicar nenhum trabalhador mais simples. Nós sabemos que hoje quem paga a conta do regime previdenciário brasileiro são os mais pobres. Esses vão até 65 anos, 70% do regime geral, e financiam a aposentadoria do que se aposenta com 50 e poucos anos, ganhando 25, 30 mil reais. Então, é claro que esse não vai ser atingido. O nosso grande desafio na reforma da Previdência não é aprovar o texto, é não deixar que o texto seja contaminado por falsas notícias. Eu sempre repito essa história. Um importante presidente de uma associação de servidores públicos foi ao Piauí e disse que a reforma da Previdência do presidente Michel Temer iria proibir o motorista de ônibus que chegasse a 65 anos, estivesse desempregado, de se aposentar. Então, ele vende uma informação falsa no Piauí, contamina a sociedade e é incapaz de falar o que ele está de fato defendendo, os seus próprios interesses. Então, eu acho que o grande desafio não é o mérito. O mérito, tratando de capitalização para o futuro, fazendo a regra de transição para cuidar do estoque, fazendo a idade mínima com uma transição no regime geral. É claro, eu sou a favor de uma regra de transição mais curta. Todos nós temos uma expectativa de vida maior. Quando a gente chega a 60 anos, ela aumenta mais ainda. Nós temos que entender que trabalhar até 62 anos sem transição
Não é problema nenhum, todo mundo consegue trabalhar hoje até 80 anos, 75 anos. É claro que tem algumas categorias especiais, essa vamos tratar de outra forma. Então, o problema não é o texto. O problema é que o texto do presidente Michel, foi contaminado por algumas corporações que não fizeram o debate verdadeiro. Eu estou defendendo que eu continue me aposentando com 56 anos, com 25 mil reais, enquanto você, que ganha salário mínimo, não consegue contribuir 15 anos, né, vai se aposentar com 65 anos e vai me financiar. Mas, isso eles não falam. Então, o grande desafio, para mim, não é o mérito. O mérito do que eu ouvi ontem do ministro Paulo Guedes é tudo tranquilo. O que o senhor ouviu? Não, eu ouvi, tudo que eu estou falando aqui, eu ouvi uma regra, vai tratar do BPC. Eu acho que eu não vejo problema no mérito da matéria. O que eu estou dizendo é o seguinte, aqueles que não querem perder o seu benefício, eles vão e começam a inventar, a criar falsas informações e contaminam a voto. Tanto que o atual governo ficou os meses todos, qual era a dúvida desses últimos meses? De que até que ponto a reforma do presidente Michel Temer está contaminada para que a gente aceite trazê-la como um texto nosso ou não. Esse foi o problema. Mas o problema isso não é parte da luta política, da disputa política? As corporações que querem outra coisa e que não dizem, mas é o que eu estou dizendo. Fazem essa luta política. O nosso desafio, sabendo que vai acontecer, porque já aconteceu outras vezes, é que o governo tem uma capacidade de comunicação, não apenas nas mídias normais, mas nas mídias digitais, para que consiga explicar de forma correta o que está sendo proposto e o que vai ser votado e qual é o benefício para a sociedade. Mas essas corporações são tão organizadas assim que, mesmo em detrimento da sociedade, conseguem impor o que é do interesse delas, corporações? Não vazaram o texto minuta da PEC da Previdência do ministro Paulo Guedes? Mas foram as corporações que vazaram. Você tem alguma dúvida que não foi um servidor que vazou? Tenho certeza que foi. Presidente, a aposentadoria em valor abaixo do salário mínimo é uma informação falsa? É uma informação falsa. Não tem possibilidade. Há um debate há muitos anos no Brasil sobre desvincular ou não o salário mínimo da aposentadoria. Isso. O governo vai fazer uma proposta de você antecipar o BPC e garantindo um valor de uma idade mais nova para que seja uma construção ao longo dos anos, tentando BPC fazer o benefício de proteção continuada. O que eu acho é o seguinte, nós temos que mostrar para os brasileiros... Esse BPC vai ficar abaixo do salário mínimo? Não. Quando você antecipa, claro que fica abaixo do salário mínimo, mas ele vai crescendo ao longo dos anos. É mais ou menos isso, né? Eu não vou ficar aqui explicando a reforma do ministro que ainda não está apresentada. Eu acho que o nosso grande desafio, por exemplo, eu digo sempre que o maior defensor do servidor público brasileiro sou eu. Porque se nós não fizermos a reforma da Previdência, o salário de todos os servidores públicos vai perder valor, vai virar pó, a inflação vai voltar a 30% ao mês, a hiperinflação volta, a falta de investimentos volta a acontecer no Brasil, a recessão vai aumentar mais ainda, vai aumentar o número de desempregados. Então, para garantir o valor do salário dos servidores, a gente tem que fazer a reforma. E nós temos que convencer aqueles que não conseguem enxergar isso, que é a favor deles. Só que, infelizmente, tem uma parte, não estou dizendo que são todos, não. Tem muitos servidores públicos que já compreenderam, inclusive ajudam. Inclusive, na Câmara dos Deputados, a assessoria é sempre, a sua maior parte, colabora com o debate. Agora, tem uma parte que não quer enxergar isso, que acha que vai perder alguma coisa trabalhando mais 3, mais 4, mais 5 anos, trabalhando até 60 anos, até 62 anos. Eu acho que a gente tem que fazer esse debate com essa coragem, de falar olhando o olho das pessoas. Além de experiente parlamentar, o senhor também é um homem da economia. O ministro Paulo Guedes explicitou quase que um objetivo, se não uma meta, de um impacto de pelo menos R$1 trilhão. O senhor acha que isso está de bom tamanho, é muito ou é pouco? Porque isso dá uma dimensão do esforço que terá que ser feito. Olha, eu não gosto muito de ficar antecipando qual vai ser a economia, porque se a economia for um pouco abaixo de R$1 trilhão, vai parecer que foi uma derrota e não foi. Então, eu acho que a gente tem que ir trabalhando aos poucos, né, projetando, claro, a economia, mas essa construção do texto, ela passa pelo Congresso Nacional. Né? Claro que se a gente puder manter o texto que venha do governo, mas os governadores vão querer participar desse debate, os prefeitos vão ajudar. Hoje eu recebi o presidente da Confederação Nacional dos Municípios. É uma situação de vai desespero colaborar. Deles. Desespero de todo mundo. Desespero de todos aqueles que governam os estados e os municípios brasileiros. Hoje, antigamente, há uns anos atrás, os governadores eram administradores de recursos humanos.
Hoje, nem isso eles são mais. Muitos estados não conseguem mais nem pagar o salário e a aposentadoria. O Rio de Janeiro, se a gente não aprova a recuperação fiscal em 2017, né, tinha servidor tendo que fazer, né, comprar cesta básica para que um servidor que ganhava menos recebesse, pelo menos comer. Então, é nisso que nós estamos falando. Vai chegar um momento, já que os estados não podem emitir dívida, que todos vão deixar de pagar o salário dos seus servidores, a aposentadoria dos seus aposentados, as pensões. Então, nós temos que ter coragem de enfrentar esse debate. Né? Por exemplo, o estado de Goiás, o governador Caiado assumiu com o comprometimento da folha dele, 82% é a folha de pagamento do orçamento do estado de Goiás. O governo federal tem de despesa obrigatória 94%, né, do orçamento primário. Então, a regra de ouro, furada em mais de 200 bilhões esse ano. Por quê? Porque as despesas cresceram tanto, né, que elas vão gerando uma falta de capacidade de investimento do Estado brasileiro. Chegamos, então, no limite do limite dessa situação. Eu acho que nós temos a última oportunidade, do meu ponto de vista, de fazer uma reforma, né, sem tirar direito dos brasileiros que ganham menos, né, mas que a gente não entre num colapso fiscal, né, que vai ser uma situação muito pior para todos. A gente não precisa chegar ao ponto que chegou Espanha e Portugal, nem a Grécia, muito menos a Grécia, que foram cortando direito adquirido. Nós não precisamos cortar direito adquirido. Agora, vai chegar um momento que, se nós não fizermos nada, porque você sabe, João, você cobre a área de economia, quando o mercado sentir que não tem reforma da Previdência, a curva da relação dívida-PIB, que deve estar assim, ela vai fazer assim. Ela vai crescer muito rápido, vai chegar a 100% das nossas riquezas muito rápido. O que vai acontecer? O mercado ou vai cobrar taxa de juros muito caras, ou o Brasil vai ter que pedir moratório, como na década de 80. Nós temos que escolher o que nós queremos para o Brasil. E os investidores vão, mais uma vez, deixar de investir no Brasil. O senhor acha que o Congresso tem essa consciência desse momento? Acho que tem. Acho que cada um, na sua agenda, né, tem políticos que gostam da agenda econômica, tem políticos que não gostam, mas todos têm a compreensão que a reforma da Previdência é importante. Mas é uma coisa assim difícil. Por exemplo, outro dia eu vi uma pesquisa de uma instituição financeira. Você é a favor ou contra a reforma da Previdência? 70% era a favor. Você é a favor ou contra a idade mínima? 60% era contra. Então, essa pessoa não era a favor da reforma da Previdência. Então, você tem que explicar por que a idade mínima é tão importante para a reforma da Previdência. É possível, do ponto de vista regimental, a Câmara está andando com a reforma e, em paralelo, o Senado também andando com essa reforma da Previdência para ter uma maior agilidade? Há no Senado quem defenda essa proposta. De andar nas duas casas? Isso. Não existe isso, né? Como é que a gente vai andar? O que vai ser aprovado em cada casa? Você vai aprovar a melancia numa casa e banana na outra. Quando uma for para a casa da outra, são textos distintos. Então, ou você tem que aprovar um texto e tentar repetir essa votação em outro texto, na outra casa. Paralelo, reforma da Previdência, reforma tributária. O senhor também atuou no mercado financeiro, o senhor conhece. O presidente Bolsonaro, em Davos, chegou a se referir à reforma tributária. E o presidente do Senado também se referiu aqui à necessidade. E o senhor? Heraldo, nós temos um déficit de 140 bilhões, déficit primário. Nós temos um déficit da Previdência de 300 bilhões. Nós temos estados que já deixaram de pagar salários. A situação do Rio Grande do Sul é calamitosa, do Rio, Minas Gerais, Goiás, estado rico. Você acha que, se nós tratarmos da reforma tributária hoje, qual vai ser o lobby dos prefeitos, dos governadores e do governo federal se a reforma da Previdência não estiver aprovada? Vai ser aumentar a carga tributária. Eu posso ser até pessimista, porque já estou há algum tempo no parlamento, mas eu não vejo como você enfrentar a reforma tributária sem aprovar a previdenciária antes, porque vai sair um monstrengo com o aumento de carga tributária para a sociedade pagar a conta. Presidente, eu queria mudar um pouco de assunto, falar um pouco sobre segurança. A gente falou um pouquinho no pacote do ministro Moro, mas durante a campanha do senhor, durante a campanha presidencial, houve algumas conversas de que o senhor teria feito um acordo com a bancada chamada Bancada da Bala, em troca de uma pauta de segurança no plenário,
principalmente em relação à posse de armas. Depois a gente viu o decreto do presidente Bolsonaro e agora tem até uma discussão sendo feita de uma forma um pouco mais discreta sobre o porte de armas. Eu queria saber do senhor o seguinte, se existe ambiente para se discutir isso hoje na Câmara dos Deputados e se o senhor é a favor ou contra o porte e a posse mesmo. Vamos lá, vamos separar. Em relação à posse e o porte nos centros urbanos, eu acredito que não tenha muita coisa a se fazer. O que tinha mais importante a se fazer, o presidente fez por decreto, que foi tirar a liberdade da Polícia Federal de, depois de cumpridos os pré-requisitos, dar ou não a posse para qualquer cidadão. Então, acho que isso ele suprimiu lá, que esse, para mim, é um debate correto. Não pode você, tendo uma regra, você cumpriu a regra e depois, de forma subjetiva, o diretor da Polícia Federal, o superintendente do Estado, falou, não vou lhe dar a sua posse. Isso eu acho que não é legítimo. Isso foi resolvido pelo decreto, pelo que a assessoria da Câmara disse, constitucional, correto, sem nenhum problema, apesar de ter suprimido o envio de um projeto de lei. Agora, tem uma outra discussão que é muito importante. Eu, de fato, não conheço muito o campo, o produtor rural, a área rural, porque sou deputado da cidade do Rio de Janeiro, basicamente, que é a discussão do porte rural. Porque o porte rural é diferente da posse quando você mora num apartamento. Porque a posse numa fazenda, muitas vezes, ela é inócua. Porque você está numa casa, mas os seus produtos que você tem de valor estão distantes da sua sede. E você não pode fazer a defesa mínima dos seus produtos porque você é assaltado de forma permanente. Então, essa discussão do porte rural, eu acredito que a gente deva fazer de forma transparente. Eu tenho muito medo, claro, de aprovar um texto em que a gente estimule a milícia armada no campo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de reconhecer que os produtores rurais, pela falta completa de segurança no Brasil e também no campo, estão completamente abandonados. Claro que a gente não quer que isso se transforme, como eu disse, numa milícia armada, mas eu acho que o debate com técnicos da área, com especialistas da área, se há algum texto do porte rural que possa atender ao produtor rural sem a gente gerar um conflito ainda maior no campo brasileiro. E a questão da redução da maioridade penal? A gente já aprovou na Câmara, está no Senado. Mas o senhor acha que tem ambiente no Congresso hoje para... Na Câmara já teve em 2015, muito mais agora. Para resolver isso? Eu acho que o Senado tem, o texto é bom, tem algumas restrições, eu não vejo problema, eu votei a favor, acho que esse é um debate. Na Inglaterra não tem idade mínima, é o juiz, com um psicólogo, com um psiquiatra, que decidem se aquela criança responderá ou não pelo crime que cometeu. Então, acho que a gente não tem que transformar esses temas em tabu. Eu acho que a questão da redução da maioridade penal já foi aprovada pela Câmara e não é mais um debate. Ano, senhor acha? É um debate do Senado. Você tem que perguntar para o presidente Davi. Do porte, estou perguntando. Porte esse ano. Vamos debater com cuidado, porque eu digo, a gente não pode criar uma lei em que você estimule que todo mundo no campo vá se armar, mas o mínimo de defesa pessoal você tem que criar, porque se a segurança pública está do jeito que está nos grandes centros urbanos, imagina no campo. Ô, presidente, e essa pauta de costumes aí que está sendo colocado, tem uma bancada mais conservadora que foi eleita e que pressiona por uma pauta de costumes na Câmara dos Deputados. Qual o grau e o potencial disso de atrapalhar, por exemplo, a tramitação da reforma da Previdência? Tem gente no governo que já está preocupada, inclusive, com isso, de uma invadir a outra. Como é que o senhor vê, como é que o senhor vai administrar isso? Não, nós vamos tratar da pauta econômica, segurança pública. A questão dos costumes a gente deixa para o segundo momento. Nós temos que ter responsabilidade com o Brasil. O país não pode transformar o plenário da Câmara, nós não podemos transformar o plenário da Câmara no campo de guerra ideológico, dos pontos mais radicais. Eu respeito aqueles que foram eleitos com essa agenda, que têm interesse de discutir essa agenda nos dois campos, não apenas conservador, mas também liberal nos costumes. Eu respeito os dois campos, mas acho que tem um problema maior no Brasil. O Brasil vai entrar em colapso fiscal, as pessoas estão morrendo por falta de segurança pública. Eu acho que nós temos dois temas aqui, a Previdência na frente e a segurança pública logo depois, que devem ser prioridade de todos, porque é de todos os brasileiros. E vamos deixar a questão dos costumes para que elas já tramitem nas comissões, porque o deputado, quando apresenta o projeto, automaticamente vai para uma comissão e o debate será feito. Para o próximo presidente, o senhor diz, da Câmara? Pode ser no próximo presidente, para mim seria o ideal. Presidente, uma das questões dos últimos anos é o desgaste do legislativo.
Quer dizer, a população percebendo problemas de ordem ética, corrupção e um certo sentimento de que os parlamentares decidem de acordo com seus próprios interesses e não do interesse geral. Como é que é a sua meta, a sua visão de resgatar essa imagem do Legislativo no momento de decidir coisas tão relevantes? Olha, João, acho que tem duas questões importantes. Uma, que eu disse na minha campanha, nós vamos modernizar a Câmara de Deputados. Nós vamos modernizar a estrutura administrativa da Câmara, que ela são de grandes servidores, mas ela é cara, não há carreira, não há mérito. Nós vamos apresentar até o final do mês de fevereiro uma proposta de reforma administrativa, de modernização da gestão da Câmara. Junto com isso, uma modernização, né, da relação da Câmara com a sociedade, né, com os novos instrumentos da mídia digital. Nós vamos garantir transparência total à tramitação de tudo, de todos os atos dos deputados. Eu acho que isso vai ser um legado importante, modernizar a Câmara de Deputados, modernizar os nossos procedimentos para legislar e ajudar o governo a modernizar o Brasil, né? Isso é uma questão muito importante. A outra questão, João, que eu aprendi nesses 2 anos e meio, nós estamos, todo esse ciclo de redemocratização do Brasil, a cada, vamos lá, uma semana por mês, vai lá uma parte, uma corporação, pública ou privada, que o setor privado também precisa ser auditado, os incentivos fiscais são 300 bilhões, vai lá, vai para as galerias, aplaude os deputados e captura parte do nosso orçamento. O orçamento brasileiro está capturado por corporações públicas e privadas, tudo legítimo, eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, foi tudo debatido na Câmara. Não, mas foi aprovado. Eu não posso criticar, não posso falar que é um privilégio se aquilo tramitou de forma correta no parlamento e os servidores ou as empresas saíram vencedores nas suas teses. Agora, também não posso deixar que isso prevaleça no orçamento público brasileiro. Então, o orçamento público brasileiro está capturado por poucos, em detrimento da maioria da sociedade brasileira. E o que a política não viu, que nós entregamos todo o orçamento para poucos e hoje a gente não consegue atender a sociedade brasileira que nós defendemos. Nós não conseguimos garantir recursos para educação, para saúde, para segurança. Nós não conseguimos responder às demandas da sociedade. Como é que faz isso? Reformando o Estado. Primeiro, reforma da Previdência, depois, reforma administrativa. O Estado brasileiro, ele não tem muitos servidores, mas ele é caro. O salário médio do servidor público federal dos 3 poderes é 67% maior do que o seu equivalente no setor privado. Nos estados, estabilidade no emprego. Uma média de 30%. Acabar com a estabilidade do emprego daqui para frente. Não vamos tratar de direito adquirido para não criar um conflito. Mas os novos concursados? É claro que sim. E você criar o plano de cargo e salário do Judiciário de 2005 colou o piso no teto. Então, hoje não tem mais carreira porque o servidor, em pouco tempo, das carreiras típicas de estados, que ganham mais, dos 3 poderes, em pouco tempo eles estão ganhando no teto. Não tem nenhum estímulo para que a pessoa continue produzindo. Na Câmara tem uma categoria que ganha uma gratificação desde que começa a sua função, não produziu nada. Então, a gente precisa mudar isso, garantindo o direito de quem fez concurso com uma regra e construindo um novo ambiente, né, administrativo para a Câmara. Nós temos que fazer a reforma administrativa. Isso foi proposto no governo Temer e não deu um passo. Sim, mas aí foi no governo Temer. Estou dizendo o que eu estou defendendo agora. Eu estou convicto que o melhor para o Brasil é que a gente garanta o mínimo de preocupação com produtividade no setor público brasileiro. É claro que eu não vou trabalhar com a mesma produtividade do setor privado, mas não é possível que a gente não possa, né, criar uma estrutura de gestão que garanta mais eficiência, que garanta, né, um estímulo que o servidor público se prepare mais e que possa ajudar que os mecanismos de gestão melhorem no Brasil. Eu acho que isso é fundamental. Agora, é claro que tudo isso é muito importante, mas o problema é que a Previdência, o déficit cresce todo ano 50 bilhões. Então, tudo que você faz, economiza 1 bilhão, economiza 2 aqui, 3 acolá, nada disso supera ao drama do crescimento do déficit previdenciário. Presidente, eu queria retomar uma questão. O senhor falou que defende o fim da estabilidade no serviço público. Para os próximos servidores. Para os próximos, com certeza. Isso é uma emenda constitucional. É uma emenda constitucional. Eu, por exemplo, na Câmara, os servidores pediram que eu colocasse lá previsão de concurso. Eu falei que colocava a previsão, mas que só faria um novo concurso em bases a novas regras enquanto eu fosse presidente da Câmara. Então, para que um servidor, em 5, 6 anos, chegue ao teto, sem nenhuma meritocracia, sem nada, eu prefiro passar os 2 anos sem fazer nenhum concurso na Câmara.
Quantos funcionários tem a Câmara e qual o orçamento da Câmara O dos orçamento da Deputados? Câmara é 5 bilhões e 600, foi o poder que menos gastou nos últimos 2 anos de todos os poderes a nível federal, economizamos 700 milhões, é um orçamento de 5.600, com 3 mil mais ou menos servidores e 1.000 e pouco terceirizados, tínhamos 2.500, reduzimos para um pouco mais que 1.000 servidores terceirizados. Presidente, eu queria mudar um pouco o assunto, eu queria lembrar uma questão que teve, presidente, o próprio presidente Davi Alcolumbre chegou a falar sobre isso, que vai defender agora que o Senado trate, do ponto de vista regimental, o voto aberto para a escolha de presidente do Senado. Chegou a ser aprovado, inclusive, e depois vetado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Dias Toffoli, o voto aberto para a eleição de presidente do Senado. Ao tratar disso, cria uma pressão também na Câmara dos Deputados em relação ao voto aberto para a escolha de presidente do Legislativo. O senhor já se posicionou contrário. Eu queria que o senhor explicasse a sua posição e se isso acaba criando um desconforto para a Câmara dos Deputados, já que 50 senadores votaram pelo voto aberto. Olha, Camarote, não vi ninguém questionar a legitimidade da minha vitória no voto secreto. Não vi ninguém questionar. Respeito a posição do Senado, do presidente Davi Alcolumbre, mas discordo frontalmente que o voto aberto é bom para a democracia brasileira. Para mim, é completamente equivocado. Inclusive, na minha opinião, o regimento interno não pode nem ser modificado. Para mim, é uma redundância. A Constituição garante a independência entre os poderes. E o que tem de mais claro na independência entre os poderes é o voto secreto para presidente da Câmara e para presidente do Senado. Aqui, com todo respeito, o ministro Onyx foi para a imprensa trazer para si a vitória do presidente Davi Alcolumbre. Verdade, o governo foi decisivo e talvez o voto aberto também. Então, a gente precisa garantir a independência entre os poderes. O presidente Bolsonaro não é um ativista na relação Congresso-Executivo. Então, a capacidade de influência dele é menor. Mas eu lhe digo que, em qualquer governo anterior, nenhum presidente do Brasil deixaria de fazer o seu afiliado político como presidente da Câmara de Deputados do Senado Federal. Uma votação aberta. Com votação aberta. Não foi o caso. Vou dizer mais. A Revolução de 30, um dos motivos mais importantes da Revolução de 30 era o voto aberto. Belo Horizonte foi o primeiro a fechar o voto, garantiu o voto secreto em 1929. Então, nós temos que tomar cuidado que o voto secreto é uma garantia do eleitor. Como é que vai ser nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, onde o voto ainda é fechado, não sei se em todas, mas acredito que sim, a relação de um prefeito com 9 vereadores? Qual é a garantia que você vai ter de mínimo de independência entre os poderes? Eu acho que o voto aberto serve para outros temas, voto serve para cassação de parlamentar, serve para votar os projetos de lei de forma bem transparente. Agora, você achar que um governo não terá influência no resultado da eleição para o presidente da Câmara, presidente do Senado, e não é influência, o governo vai deixar de eleger o seu candidato. Eu tinha uma boa relação com o presidente Michel Temer, fui eleito presidente, mas certamente se o voto fosse aberto, eu não seria o candidato do presidente Michel Temer, seria um deputado do PMDB ligado ao presidente Michel Temer. Seria uma pessoa, por exemplo, o Greenhalgh não teria perdido a eleição para o Severino, se o voto fosse aberto. Mas o senhor acha, então, que... O senhor que citou o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, queria aproveitar para falar um pouco sobre essa articulação política que ele fez na Câmara, que aparentemente não foi bem sucedida, então ele saiu perdendo ali e ganhou no Senado, como o senhor acabou de dizer. Eu queria saber do senhor o seguinte, primeiro, como está essa relação, porque ele é do partido do senhor, se o senhor ficou muito incomodado com esse trabalho que ele fez ali na Câmara. Ele foi deputado com o senhor, o senhor liderou o Onyx Lorenzoni quando deputado. E ele depois liderei mais 4 anos como presidente do partido. E também em relação ao líder do governo na Câmara, porque o senhor que está fazendo todas essas interlocuções pela reforma da Previdência, o que sobra para eles, assim, no sentido de articular mesmo? Você acha que o ministro Onyx ficou muito esvaziado com a vitória do senhor? Eu queria que o senhor falasse disso. De jeito nenhum, eu almocei com o ministro Onyx ontem. Não, mas almoçar, né? Com o presidente Davi Alcolumbre, que veio aqui ontem e disse que eu tinha engordado. Ele não podia ter feito isso comigo. É verdade? O quê? É verdade? Eu tô magrinho, né? Você não tá vendo? Você é de tanto almoçar com o Mas eu tô governador. fazendo dieta. Acabou a eleição, eu comecei a minha dieta. Daqui a um mês você me chama de novo aqui, vai ser outro Rodrigo Maia, meio Rodrigo Maia.
Minha relação com o Onyx sempre foi uma relação espetacular, sempre foi meu amigo. Tivemos um atrito na votação das 10 medidas, né, que, de alguma forma, por eu ser o presidente da Câmara, talvez ele tenha atribuído a mim aquele resultado, que é 100% falso, essa informação, mas cada um constrói a sua verdade ouvindo o seu entorno. E, naquele momento, ele acabou ficando distante da minha presidência. Tive com ele ontem, com o presidente Davi, zeramos qualquer tipo de problema, vou ajudar o governo naquilo que eu entenda que é importante para o Brasil, como a reforma da Previdência. Hoje liguei para o ministro Onyx, conversei um pouco sobre como é que eu estou vendo o ambiente da Câmara. Já combinamos uma conversa na próxima semana. O passado ficou para trás, a eleição acabou, né, independente do que cada um fez. Eu sou presidente da Câmara, eu tenho responsabilidade com o Brasil. Ele é o ministro da Casa Civil escolhido pelo presidente, que eu tenho que respeitar, como ele tem que respeitar as escolhas do Congresso Nacional, e eu vou articular com ele todas as votações que eu entender que sejam importantes para o Brasil. Presidente, teve uma questão específica que foi muita gente ao seu entorno ficava preocupado com a candidatura do Davi Alcolumbre, porque avaliava que o DEM não teria condições de presidir a Câmara e o Senado ao mesmo tempo, e isso poderia atrapalhar a sua própria disputa pela reeleição. Hoje, com esse resultado, muita gente fala, mas existe uma superrepresentação dos democratas no Congresso Nacional. Isso pode atrapalhar, de alguma forma, o partido ou não? Isso vira um ativo do Democratas? Olha, eu conversei com o presidente Davi anteontem, acredito, disse ele que a nossa responsabilidade era muito grande. É claro que o DEM não trabalhou formalmente pelas duas candidaturas e nem podia, e o presidente Davi sabe disso, né? O DEM não poderia pleitear as duas presidências, poderia correr o risco de perdê-las todas. Então, o que eu disse a ele, que o nosso grande desafio, porque nós fomos eleitos com apoio, num quadro pulverizado da política nacional no Parlamento Brasileiro, a nossa responsabilidade é saber representar aqueles que nos elegeram. Não compreender, não achar que a partir de hoje nós podemos fazer o DEM crescer demais no Senado, na Câmara de Deputados, né, inflar demais o DEM em detrimento daqueles que nos ajudaram. Então, o nosso equilíbrio vai ser decisivo para que a gente possa fazer o partido continuar forte, crescendo, sem prejudicar os nossos aliados. Eu fui reeleito presidente da Câmara porque presidi 2 anos sabendo organizar o plenário e as forças políticas sabendo distribuir relatorias a todos os partidos que me acompanharam nas últimas 2 eleições. Esse é o nosso desafio. O DEM não ficará forte porque vai ter 40 deputados ou 12 senadores. O DEM vai ficar forte se eu e o Davi fizermos boas presidências, se a gente consegue aprovar a Previdência, se a gente consegue aprovar a pauta de segurança, a reforma tributária, com as agendas do Brasil, reconectando a sociedade com o parlamento, que o DEM vai ficar forte, não fazendo um crescimento artificial desnecessário nesse momento. Presidente, o senhor está repetindo o mandato no comando da Câmara com um plenário completamente diferente neste ano do passado. Hoje, vários, eu acho que quase uma centena de deputados eleitos pelas mídias sociais, com uma forma diferente de atuação em plenário. Isso já dá para ser mensurado? Isso já dá para ter uma noção de como será o desenrolar dessas discussões de mérito nos plenários? Porque, por exemplo, no Senado, um senador, Cajuru, disse que vai fazer enquete o tempo todo para decidir o voto dele. A gente vê no plenário da Câmara e do Senado os parlamentares fazendo selfie o tempo todo, postando o tempo todo. Isso muda a formatação ali do plenário, a forma de voto, o resultado das votações? Olha, eu acho que é tudo adaptação, né? O eleitor que elegeu um parlamentar pela política tradicional ou pelas redes sociais, certamente eles estão demandando coisas parecidas, né? A recuperação da economia, a recuperação da renda, a redução da criminalidade no Brasil. Então, o que a sociedade espera de todos nós, aqueles da política que fazem a política de forma tradicional, os que são mais fortes nas redes sociais, é com o mesmo objetivo. Eu acho que em algum momento o eleitor, inclusive, que está mais próximo desse deputado do que do tradicional, vai começar a cobrar dele com mais força resultado. E na hora que ele começar a cobrar resultado, eu acho que essa questão ela acaba gerando uma acomodação
no plenário das duas casas, porque a demanda é a mesma. O eleitor que da rede social ele tem as mesmas demandas que qualquer eleitor. Então, acredito que se prevalecer esse... Mas o deputado mapeia mais o voto do eleitor dele, né? Ele está olhando que o eleitor dele está cobrando dele de forma quase que permanente, mas ele vai ser cobrado por resultado, porque o eleitor elegeu o deputado, ele acha que ele elegeu o deputado, ele tem certeza que elegeu o deputado para atender essas demandas. O que eu acho que vai acontecer diferente nessa legislatura das outras é que você vai ter um embate onde a direita vai falar mais do que falava no passado. Né? Antigamente, a tradição era uma frase que eu aprendi com o presidente da Câmara de Vereadores do Rio, quando eu fui secretário de governo do Conde, que eu era muito novo e com muita ansiedade de resolver as coisas. Ele me dizia: calma, Rodrigo, governo é placar, oposição é plateia. Eu acho que a gente vai ter mais plateia dos dois campos agora. Presidente, agora há pouco no Jornal das 10, a Cristiana fez uma análise mostrando que, na impressão dela que ela colheu, a chamada base do governo ainda está desorganizada e desarticulada. Qual a sua visão? Eu acho que está em formação. É óbvio que quando você tem um parlamento novo, uma formatação nova do governo de formar o seu governo, um presidente que no início dos trabalhos legislativos precisa fazer uma cirurgia e ainda está em recuperação, tudo isso atrapalha. Mas ontem, como eu disse, conversei com o ministro Onyx, nós vamos trabalhar para organizar, como eu disse, para mim organizar a base para a votação da Previdência, para ele organizar a base do governo. Mas nós vamos trabalhar junto, eu acho que dá para organizar, eu acho que tem um sentimento majoritário na casa para a votação dessas reformas, então eu acho que há uma convergência no que o parlamento quer de forma majoritária e os interesses do governo na aprovação das reformas. Eu acho que a gente tem como fazer uma convergência disso. Então, eu como presidente da Câmara, cumprindo meu papel institucional primeiro, mas como deputado que acredito nas reformas, naquilo que eu puder, eu vou ajudar, vou colaborar com os líderes da base, ou da futura base, ou dessa base. Como é que é o nome da base, Cristina? Base que é condicionada e base... Tem dois nomes de base agora. Consistente e condicional. Então, não sei qual é o nome correto de base agora, mas... o que eu acredito é que nós temos responsabilidade. O parlamento governa o Brasil também, não é só o Poder Executivo. E se nós não entregarmos aquilo que a sociedade espera da gente, porque a sociedade espera da gente o quê? Que o Brasil volte a crescer, que aqueles 12 milhões de desempregados consigam emprego, que a violência reduza. E o parlamento faz parte disso. Por mais que ele não compreenda que é a Previdência que vai responder a muitas dessas perguntas, né? Vai responder muito dessas perguntas, é a Previdência que vai fazer. E nós, como representantes, temos a obrigação de compreender isso e votar aquilo que vai gerar, no segundo momento, a melhoria da qualidade de vida no Brasil. Presidente, será que a gente consegue fazer um ping-pong rapidinho? Pergunta e resposta rapidinho, a gente já está encerrando já? Depende da pergunta. Primeira pergunta, então eu vou a ela. Se o senhor não gostar... Não tem problema. O senhor falou aqui algumas vezes que evitar uma guerra no plenário da Câmara? É um conflito entre políticos mais à direita e mais à esquerda, e garantir o objetivo principal, que é o plenário legislar naquilo que é fundamental. Se o presidente Bolsonaro repetir o que falou na campanha e anunciar que não disputa a reeleição, isso ajuda ou não ajuda a aprovar a reforma da Previdência? Com certeza ajuda muito. Presidente, como é que o senhor viu a renúncia do deputado João Willis e, na sua avaliação, o que deveria ter acontecido? Olha, o que a Câmara podia fazer, a Câmara fez. A gente garantiu a segurança dele nesses últimos 12 meses. Tudo que teve ao nosso alcance, a gente fez. Mas a política de segurança pública não é conduzida pela Polícia Legislativa da Câmara. Infelizmente, ele se sentiu desprotegido, né, e resolveu sair do Brasil. Muito triste, ruim para a democracia, ruim para o parlamento e ruim para a sociedade, perder um representante que representava com muita competência, né, um segmento importante da sociedade brasileira. Presidente, na opinião do senhor, quem é o grande articulador político do governo Bolsonaro? É o ministro Onyx Lorenzoni. O senhor falou na situação dos estados. O senhor acha que é inescapável, inevitável, um novo programa de socorro para os estados? Eu acredito que, com a reforma da Previdência aprovada, qualquer socorro é justificável. O problema é você garantir socorro sem você enxergar como é que você vai estabilizar, né, as contas públicas dos estados no médio e longo prazo. Então, se não aprovar a Previdência, qualquer socorro será visto pelos investidores de forma negativa.
Presidente, muito obrigado pela entrevista do senhor, por estar aqui no Jornal das 10 especial. Obrigado, boa noite ao senhor. Obrigado, boa noite. Agradeço muito a presença do senhor. Agradeço também aos meus colegas João, Andréa, Camarote, Cristiana. Obrigado a vocês, boa noite. Obrigada, boa noite a todos.